Boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia Capela, sou coordenadora de formação da Aula Digital e ao longo desta sessão vou explorar convosco os recursos digitais que o novo projeto Missão CN5 disponibiliza ao professor. Através de um exemplo concreto, vamos ver como o professor pode enriquecer e tornar as suas aulas mais motivadoras, tendo em conta a sua forma de lecionar, as abordagens que privilegia e também as especificidades das suas turmas. Sendo assim, vamos começar por explorar o Missão CN5 na aula digital, explicitando a forma como está organizado e como podemos chegar rapidamente aos recursos digitais que procuramos. Em seguida, vamos ver as várias opções que o projeto disponibiliza para dinamizar uma aula recorrendo aos recursos digitais. E, por fim, vamos ver como podemos avaliar rápida e facilmente as aprendizagens realizadas pelos alunos. Podemos aceder a todos os recursos digitais do Missão CN5 na biblioteca da aula digital. Ao entrar no projeto, no topo encontramos todas as publicações, ou seja, todos os componentes que existem em papel. Entre eles, por exemplo, o vai e vem, que podemos facilmente projetar em sala de aula para, por exemplo, apresentar ou explicar cada uma das missões. Uma missão é um projeto interdisciplinar que inclui conteúdos de cidadania e de ambiente e que cada aluno da turma poderá, na sua vez, realizar em casa para depois apresentar aos restantes colegas da turma. Encontramos também o dossiê do professor, que disponibiliza propostas de atividades práticas, materiais de apoio à planificação e à avaliação, como por exemplo esta ficha de avaliação diagnóstica que estamos a ver, materiais de diferenciação pedagógica e muitos outros materiais complementares, cujo PDF podemos descarregar para o nosso computador, para imprimir ou para aceder sem ter de entrar na aula digital ou de ter acesso à internet. Todos estes materiais estão também em formato editável, ou seja, em Word, no menu Dossiê do professor. A partir da entrada do projeto, temos ainda acesso à versão do professor do caderno de atividades. Esta versão é igual à versão do aluno, para que a possamos projetar em sala de aula, mas inclui as soluções de todas as atividades propostas para que o professor muito facilmente as possa projetar em sala de aula e o aluno possa fazer a sua correção. Temos ainda o manual inclusivo, concebido para que os alunos com medidas de apoio à aprendizagem possam também, ao seu ritmo, acompanhar os conteúdos, e além do manual do professor, com sugestões metodológicas, encontramos também o manual do aluno nas suas duas versões, digital e interativa. Estas duas versões existem para que possamos escolher aquela que melhor se adequa a uma determinada aula ou turma. Enquanto o manual digital nos permite apresentar uma versão do manual exatamente igual àquela que os alunos têm em papel, o que em alguns momentos pode ser importante quando se trabalha com alunos de 10 ou 11 anos, e onde podemos aceder rapidamente aos recursos digitais através dos hotspots presentes nas páginas, o manual interativo, tendo todos os recursos integrados nas próprias páginas e permitindo a realização das atividades de forma interativa, com correção automática, permite-nos ter uma utilização mais imersiva e mais motivadora dos conteúdos. Daqui a pouco vamos entrar nestas duas versões do manual para vermos como podemos dinamizar uma aula recorrendo a cada uma destas versões com um exemplo concreto. Antes de o fazer, vamos explorar a restante biblioteca do projeto. Ainda na página de entrada, encontramos a área Início, a partir da qual podemos aceder rapidamente aos recursos mais relevantes da disciplina. Encontramos aqui o acesso rápido a materiais de planificação e avaliação, disponíveis não só no dossiê do professor, mas também na área de recursos do projeto
e que aqui encontramos de forma agregada, sem ter que consultar os vários menus. Por exemplo, no que diz respeito à avaliação, encontramos aqui não só os testes e as fichas em formato editável, ou seja, em Word, do dossiê do professor, mas também os testes interativos que encontramos ao longo das páginas do manual e nos recursos do projeto. Temos também aqui acesso rápido às apresentações em PowerPoint, com especial destaque para as de recuperação de aprendizagens, mas também todos os PowerPoints que exploram todos os conteúdos ao longo do ano. Animações 3D ou de realidade aumentada, simuladores, infográficos, vídeos laboratoriais, a que podemos aceder rapidamente sem entrar no manual para revisitar, atividades lúdico-didáticas, quizzes, jogos e causos, excelentes recursos para rever e avaliar as aprendizagens, especialmente em alunos destas faixas etárias. E ainda propostas de atividades interdisciplinares de cidadania e desenvolvimento para todas as temáticas. Tudo isto acessível logo na entrada do projeto, para que em sala de aula não percamos tempo para encontrar o que procuramos mais frequentemente. Continuando, na área de recursos do projeto, encontramos todos os recursos que temos ao longo das páginas dos manuais e do caderno de atividades e que aqui podemos explorar organizados pelos temas ou pelo tipo de recursos que procuramos. Na área de recursos da disciplina, além dos recursos do Missão CN5, encontramos recursos adicionais de Ciências Naturais de 5º ano para podermos complementar ou diversificar os recursos que utilizamos. No dossiê do professor, como vimos no início, encontramos os editáveis de todos os materiais exclusivos do professor e que aqui podemos descarregar e editar. Por fim, na área de aulas, encontramos sequências de aprendizagem, ou seja, aulas interativas que podemos utilizar para dinamizar as nossas aulas ou para partilhar com os nossos alunos. Como disse no início do webinar, a partir de um exemplo concreto, vamos de seguida ver como podemos dinamizar uma aula utilizando o manual digital, o manual interativo e ainda as aulas interativas, que nesse momento veremos com mais detalhe. Imaginemos que, por exemplo, pretendemos preparar um conjunto de aulas para o capítulo 3 sobre a água. No dossiê do professor, encontramos propostas de planos de aula para todo o ano. Podemos aceder a estas propostas quer através da publicação, quer através da área dossiê do professor ou, mais fácil ainda, através da área de início, a partir da qual temos acesso rápido a estes materiais. Encontramos aqui planificações anuais, semestrais, trimestrais, mas também propostas de planificação aula a aula, organizadas por capítulo. Abrindo as propostas para o capítulo 3, relativo à água, podemos ver que encontramos aqui planos de aula para todas as aulas que tiram o máximo proveito dos recursos do projeto, sejam estes físicos, ou seja, em papel, sejam estes digitais. Então, como podem ver, nestes planos de aula encontramos aqui a indicação das aprendizagens essenciais a trabalhar, o sumário da aula, toda a sequência didática e a indicação de quais os recursos digitais que podemos explorar ao longo desta aula. E, por fim, ainda uma proposta de avaliação. Nesta aula número 19 de abertura do capítulo, por exemplo, vemos que nos é proposto dinamizar a aula recorrendo à dupla página de entrada do capítulo e às atividades nelas propostas e ainda à exploração do vídeo de introdução do capítulo. Vamos começar a missão 3. Estas propostas de aula podem muito facilmente ser dinamizadas
recorrendo quer ao manual digital, quer ao manual interativo, quer ainda às aulas interativas. Vamos ver como. Abrindo o manual digital na dupla página de abertura do capítulo 3, vemos as questões orientadoras deste capítulo e podemos muito facilmente realizar a sequência proposta no plano de aula que acabamos de ver, projetando e explorando esta imagem com toda a turma, respondendo ao desafio Descobre nesta figura, usando, por exemplo, a ferramenta de desenho do manual digital para destacar os elementos que são mencionados nesta atividade de descoberta. E depois podemos usar também as notas ou a caixa de texto para responder às questões da rubrica Recordo, que permite recuperar aprendizagens efetuadas pelos alunos ao longo do primeiro ciclo. Para concluir, podemos projetar o vídeo. Vamos começar a missão 3, que desperta precisamente a curiosidade dos alunos para os conteúdos deste capítulo, clicando sobre o hotspot disponível na página ou na banda lateral, onde encontramos informação adicional sobre o recurso, tal como se ele está disponível também para o aluno ou se é um recurso exclusivo do professor. Vamos ver alguns segundos deste vídeo. Vamos começar a missão 3. Se pudesses acompanhar uma gota de água durante 100 anos, verias que ela passaria 98 anos no oceano, 20 meses na forma sólida, 15 dias em rios, 7 dias na atmosfera. Naturalmente, já te disseram que beber água é importante. Mas qual é a importância da água para a saúde humana? Quais são as funções da água no corpo dos seres vivos? Não podemos ver tudo, mas fica aqui este bocadinho para despertar a curiosidade e poderem ver mais tarde. Estando registados na aula digital, os alunos também em casa podem aceder facilmente a este vídeo apontando a câmara do telemóvel para este QR Code disponível na página. Alternativamente, também podemos partilhar este vídeo, assim como qualquer recurso da aula digital, através de link no Teams, Moodle ou outra plataforma de comunicação, através do Google Classroom ou ainda através de uma sala de aula digital. Se o professor não tiver muito tempo em sala de aula para as atividades de abertura de capítulo, pode antecipadamente e numa lógica de sala de aula invertida partilhar estes vídeos numa sala e lançar questões que ajudem os alunos a relembrar alguns conceitos relevantes. A aula seguinte, que corresponde ao plano de aula número 20, tem como objetivos compreender o ciclo hidrológico e a distribuição da água na Terra. Mais uma vez, tudo o que é necessário para explorar estes conteúdos encontra-se facilmente acessível nesta dupla página do manual. Então, tal como sugerido, depois de explorar a imagem da dupla página, podemos analisar o infográfico Ciclo da Água, onde podemos explorar cada uma das etapas do ciclo da água ao ritmo da turma. Clicando neste hotspot que acompanha cada uma das etapas. Precipitação. Quando as nuvens ficam carregadas de gotas de água, começam a libertá-las e a água cai na superfície terrestre. No estado líquido, chuva, ou no estado sólido, neve ou granizo. Podemos ver estes vídeos que explicam cada uma das etapas e depois responder às questões que os alunos tenham. Antes disto, ou complementarmente a isto, podemos também realizar com os alunos o jogo O Ciclo da Água. Trata-se de uma sopa de letras, onde encontramos os termos-chave do ciclo da água, a partir dos quais podemos explorar estes conceitos, e é um conteúdo
muito motivador para alunos desta faixa etária. Ainda nesta aula, e depois de falarmos de como a água se distribui na Terra, podemos realizar como proposto uma questão de aula ou lançar o quiz A Água na Natureza. Os quizzes são elementos de avaliação interativa, com a particularidade de, independentemente de os alunos errarem ou acertarem numa determinada questão, apresentarem sempre uma explicação. A turma pode realizar estes quizzes em conjunto ou cada aluno pode responder individualmente se o enviarmos através de uma sala da aula digital. Ao selecionar uma sala e escolhendo a opção Teste, podemos partilhar um quiz ou um teste interativo através de uma sala que muito facilmente atribuímos a alguns ou a todos os elementos de uma turma e depois de enviar, podemos muito facilmente aceder ao relatório de resultados de cada aluno, como este que vou mostrar, e que muito rapidamente nos permite avaliar se ainda precisamos de reforçar e esclarecer o conteúdo em estudo. Regressando à biblioteca da aula digital e ao nosso manual. Na aula seguinte, onde abordaríamos as propriedades da água, temos, tal como sugerido no plano seguinte, novamente o acesso facilitado a uma animação e uma atividade sobre este conteúdo. Como veem, é muito fácil em qualquer momento sabermos o que temos à nossa disposição para complementar o conteúdo do manual e tornar a aula mais fluida e motivante para os alunos utilizando o manual digital. Antes de vermos como alternativamente podemos usar o manual interativo para dinamizar uma aula, gostaria de destacar a nova ferramenta de leitura assistida do manual digital, que se pode revelar muito útil em sala de aula, caso tenham alunos estrangeiros. Nesta página, por exemplo, temos uma atividade laboratorial que o professor pode querer que todos os alunos realizem e que poderá ter mais alguma dificuldade a explicar a um aluno estrangeiro que ainda não domina o português. Selecionando a instrução que queremos explicar ao aluno, eu vou, por exemplo, selecionar o passo 5 e clicando na ferramenta de leitura assistida, o aluno pode ouvi-la em português. Desenha o que observas após os 10 minutos e legenda os teus desenhos. E pode traduzi-la para a sua língua nativa, uma das 80 línguas disponíveis nesta ferramenta. Eu vou selecionar, por exemplo, o ucraniano. E ouvi-la depois traduzida. Намалюйте те, що ви спостерігаєте через 10 хвилин, і підпишіть свої малюнки. Esta ferramenta está acessível ao professor para que em sala de aula possa rapidamente ultrapassar estas barreiras de língua. No entanto, os alunos que precisem também podem aceder gratuitamente a conteúdos traduzidos para 4 línguas. Por exemplo, a acompanhar esta atividade laboratorial, temos um vídeo que apresenta todo o procedimento e onde podemos acionar legendas em 4 línguas diferentes: inglês, francês, espanhol e ucraniano. Dissolverá a água todas as substâncias? A água distribui-se no planeta Terra aproximadamente da seguinte forma: 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Estas funcionalidades facilitarão, com certeza, a integração destes alunos nas nossas escolas. Tendo como exemplo precisamente esta aula laboratorial, vejamos como podemos dinamizar uma aula usando agora um manual interativo como base de apoio. Vamos fechar o manual digital, abrir o manual interativo precisamente na mesma página e, como podemos verificar,
O manual interativo não tem exatamente o mesmo formato que o manual em papel, uma vez que ele integra nas suas páginas os recursos digitais, como se estes fizessem parte da página. Podemos muito facilmente explorar os recursos digitais em conjunto com o texto do manual sem ter de alternar entre janelas. Por exemplo, neste caso, poderíamos realizar a atividade laboratorial recorrendo ao procedimento escrito e, sempre que necessário, poderíamos facilmente esclarecer qualquer dúvida recorrendo ao vídeo laboratorial. Procedimento. Identifica os gobelets com as letras A, B, C e D. Além disso, nesta versão do manual, não são necessárias ferramentas de anotação, uma vez que foi criado espaço para que possamos responder às atividades diretamente nas páginas e corrigir automaticamente. Em sala de aula, o professor pode ir chamando os alunos ao quadro para que realizem estas atividades. Eu vou muito rapidamente responder a estas questões. E depois confirmar se a resposta está correta com feedback imediato. No caso de o professor não ter tempo para fazer isto com todas as atividades, pode sempre rapidamente projetar as respostas para que os alunos possam confirmar se responderam corretamente nos seus manuais. E podem fazer isto exercício a exercício, clicando na chave que acompanha cada uma das atividades, ou utilizando esta funcionalidade no fim de cada página do manual, linha a linha, garantindo que os alunos têm a sua concentração voltada para aquilo que estamos a corrigir em cada momento. Além disso, na banda lateral exclusiva do professor, podemos aceder a recursos complementares destinados ao professor, relacionados com a temática abordada na página sem sair do manual. Neste caso, por exemplo, podemos muito facilmente aceder ao relatório orientado, que direciona os alunos durante a realização das atividades laboratoriais. Este relatório está integrado no caderno de atividades, mas para abrir não precisamos de sair daqui, podemos projetar rapidamente qualquer material. Por fim, e voltando novamente à nossa página do manual interativo, como podemos ver na página seguinte, no manual interativo, os termos mais importantes que o aluno deve saber estão destacados e, clicando, podem ser apresentados rapidamente. Tendo os recursos integrados, cada página do manual interativo acaba por ser uma sequência de aprendizagem, uma sequência de aula que agrega todos os recursos que precisamos para dinamizar esta aula, sem perder tempo a alternar entre os vários recursos que pretendemos explorar. Se numa aula específica o professor pretende explorar um recurso criado por si ou até disponível online, então poderá ser mais prático dinamizá-la através de uma aula interativa. No Missão CN5 encontram aulas interativas construídas de acordo com os planos de aula que vimos há pouco para todo o ano. Vamos, por exemplo, abrir a aula número 31, que é a aula síntese do capítulo da água. Estas aulas incluem o sumário da aula e a sequência de recursos a explorar totalmente alinhada, de tal forma que em sala de aula o professor só precisa de clicar no botão iniciar e depois nas setas para navegar entre os recursos sem perder tempo a abrir e a fechar janelas. Então, por exemplo, neste caso, começaríamos por explorar a dupla página síntese de capítulo. Avançando, poderíamos explorar em conjunto com os alunos os mapas de conceitos da unidade e avançaríamos para as páginas relativas à missão cumprida. E assim sucessivamente, explorando todos os recursos previstos na aula número 31. O índice da aula que estamos a ver permite que possamos voltar atrás ou avançar para um recurso específico de acordo com o tempo disponível ou com o ritmo da turma. Então, por exemplo, se quisesse rapidamente avançar até à síntese do capítulo, clicaria nesse recurso e poderia rapidamente explorar
esta síntese com os meus alunos, que aproveito mais uma vez para reforçar, está disponível em 4 línguas diferentes e, portanto, também disponível para os alunos estrangeiros. Aproximando-se o final da aula e não tendo tempo para explorar todos os conteúdos que tinha previsto inicialmente, poderia recorrer a este índice para saltar para o recurso final da aula, neste caso um Kahoot, que poderia também abrir a partir da aula interativa, sem ter de abandonar a aula digital. Estas aulas interativas são uma alternativa ao manual digital ou ao manual interativo e, se o professor o pretender, pode editá-las fazendo uma cópia para a área As Minhas Aulas. Vamos fazer isso. Nesta área podemos editar a aula, alterando, por exemplo, a ordem dos recursos, eliminando outros e adicionando outros recursos da aula digital, páginas do nosso manual ou caderno de atividades, testes interativos, ficheiros próprios, como por exemplo PowerPoints ou fichas criadas por nós e que estejam guardadas no nosso computador, textos e ainda recursos disponíveis online, tal como por exemplo vídeos do YouTube. No final, basta gravarmos as alterações e temos uma nova sequência completamente ajustada às nossas turmas e que nos ajudará a não perder tempo em sala de aula, porque só precisamos de clicar para avançar para o recurso seguinte, sem nunca sair do ecrã de apresentação da aula. Se um aluno faltar a uma aula ou se pretendermos disponibilizar materiais de apoio ao estudo, podemos facilmente partilhar esta aula com os nossos alunos através da área As Minhas Salas. Resumindo, vimos 3 formas diferentes de dinamizar uma aula, tirando o máximo proveito dos recursos disponibilizados pela Missão CN5. Para concluir, gostaria ainda de referir que todos estes recursos podem ser acedidos offline através da app Aula Digital. Descarregando esta app para o nosso computador, tablet ou smartphone, através da Microsoft Store ou da loja de aplicações do dispositivo que estiverem a utilizar, podemos aceder a todos estes recursos, mesmo quando não temos acesso à internet. Esperamos que esta partilha vos tenha sido útil. Em nome da equipa do Missão CN5, despeço-me e agradeço a vossa presença. Uma boa tarde a todos.